Oi. Oi, som. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, receba os louvores. Vamos celebrar nessa manhã. O nosso Deus é grande, vai! Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho, vamos cantar? Água em vinho tornou,
Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, você pode cantar isso, vamos lá? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua bondade e misericórdia sobre nós. O Senhor reina, o Senhor está no seu trono de glória, o Senhor está também em cada casa de cada um de nós nesse momento. E nessa noite nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer o Senhor, dizer que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida, Pai. E hoje é um dia muito especial, um dia que nós estamos completando 40 anos de existência nessa cidade. E Deus, que o Senhor seja glorificado e exaltado nessa manhã, Pai. Bendito seja o Senhor para todos sempre. O Senhor é bom. E que possamos assim, Pai, em espírito e em verdade te adorar. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. E que o Senhor seja nessa noite engrandecido, exaltado como o Senhor merece. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus, amém. Vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 150. Se você estiver com a sua Bíblia aí, a gente vai fazer essa leitura no Salmo 150. Salmo 150, está com a sua Bíblia, então abre aí, para a gente estar lendo a palavra do Senhor nessa manhã. Nos diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira,
louve ao Senhor. Amém? Aleluia. Essa é a palavra do nosso Deus. E a gente tem motivo de sobra, não é verdade, para a gente louvar a Deus nessa manhã. Hoje é 31 de maio, são 31 anos, são 40 anos de organização dessa igreja. E nós estamos aqui há 40 anos proclamando: o reino de Deus chegou a essa cidade. Nós louvamos a Deus por isso. E hoje é um dia muito especial. Hoje à noite nós teremos um culto, voltado especialmente para isso, a respeito dos nossos 40 anos. A gente não pode deixar passar em branco. A nossa programação era uma outra, mas nós vamos estar realizando a partir do segundo semestre essa grande festa de 40 anos. Mas estamos aqui nessa manhã para agradecer a Deus, e à noite também, mais uma vez, num culto muito especial, então você não pode perder. E quero dar desde já bom dia a todos vocês, boas-vindas a cada irmão, a cada irmã que sai do outro lado na sua casa. Que Deus te abençoe, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos com saudade, com vontade de estar pertinho de você nesse dia especial, mas cremos que estamos no mesmo Espírito, estamos juntos, então que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar desde já a sua semana. Nosso abraço também a todos os outros irmãos e amigos, não só daqui de Jacundá, como de outras cidades do Pará, do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue te guardando, te protegendo nesse tempo de pandemia. E com certeza a presença de Deus hoje vai ser poderosa na sua vida. A palavra de Deus vai falar ao seu coração. A gente hoje teve um pouquinho mais de demora de estar começando o culto, devido a algumas questões de problemas técnicos, que é quanto aos equipamentos. E a gente ainda não tem aquele equipamento necessário para estar fazendo essa transmissão. Então aqui é tudo pela graça de Deus, tudo à base de oração. Então quando o negócio não começa a funcionar, a gente começa a orar, e aí o negócio começa a funcionar pelo poder da oração, Mas é assim mesmo, a gente está a cada dia avançando e melhorando, Então a gente, se você for lá no nosso Facebook, era só um violão, um celular. Hoje a gente está com a câmera, tem outros equipamentos aqui, mas estamos melhorando para a glória do Senhor, para levarmos assim a mensagem do Senhor. Então nós vamos louvar nessa manhã. Uma das coisas que nós devemos estar como igreja do Senhor, estamos há 40 anos, nós estamos firme nas promessas do Senhor. Você está firme nas promessas do Senhor aí? Aleluia. Isso que nós temos vivido durante 40 anos, estamos firmados nas promessas e sabemos que há outras promessas sobre a nossa vida, e nós vamos louvar nessa manhã o Senhor com este hino. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, de amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Segunda estrofe, vamos lá. Firme nas promessas do Senhor, fim das tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você tem motivos para agradecer o Senhor como igreja? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre, né? Vamos dizer isso. Voz é poderosa como o som de um trovão. Tua palavra é tão doce e faz tremer meu coração. Quem pediu nos céus a palmos, faz as nuvens o seu chão. Deus tremendo, és tão grande, vives no meu coração. Tu és o Rei, Tu é a glória, Tu é o poder para todo sempre. Tu és o Rei, Tu é a glória, Tu é o poder para todo sempre. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todo sempre, para todo sempre. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todo sempre, para todo sempre. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Deus? Amém. A gente vai continuar louvando a Deus nessa manhã, dizendo que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o início e fim. É o ar que a gente respira, Ele é tudo para nós. E a gente vai dizer isso nessa manhã. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, o tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu
e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Tu és Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria desse momento a gente pudesse fazer um momento de oração. Aonde você está aí na sua casa, você fechasse os seus olhos nesse momento. Você orasse pela igreja nesse momento. Se eu agradecesse nesse momento mais uma vez a Deus por mais esse ano que o Senhor nos concede. Mas orar. Sabe, uma das coisas que eu tenho clamado a Deus é para que Deus intensifique o avivamento dele sobre nós. E tem uma coisa para dizer para você. O avivamento já chegou. E a gente precisa nesse momento pedir a Deus para que o Espírito Santo intensifique-se no nosso coração. O Espírito Santo nos desperte cada vez mais. O Espírito Santo nos leve mais para perto dele. Nesse momento, ore pela igreja, ore pelos líderes, ore pelos ministérios, ore pelas famílias, para que todos sejam cheios cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Pai, nessa manhã nós queremos te bendizer e te louvar pela vida desta igreja, porque há 40 anos atrás o Senhor iniciou esse trabalho aqui, ó Pai. Uma igreja para alcançar essa cidade, para abençoar essa cidade. E nessa manhã nós queremos te dizer que somos gratos, ó Pai. Mas também dizer que nós queremos nas promessas, nos planos e nos sonhos do Senhor para essa igreja. Sabemos que os próximos anos, Pai, não serão mais os mesmos, mas serão anos de crescimento, anos de conquistas, anos, ó Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas, a qual a gente nunca sonhou, a qual a gente nunca imaginou, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem grandes sonhos, grandes planos. O Senhor tem uma nova visão para nós nesse tempo. E nós queremos, Deus, nesse momento te clamar para que o Senhor intensifique ainda mais o teu avivamento, Pai. O avivamento que o Senhor tem preparado para esta igreja. Um avivamento, um despertamento, ó Pai. Ó Deus, por isso intensifica, desperta desde a criança ao mais velho, assim como foi profetizado em Joel, que se cumpre em nossos dias, ó Pai, que se cumpre em nossos dias, ó Pai. Espírito Santo de Deus, assim como foi feito com os discípulos ali em Atos 2, faz em nosso meio, nos visita, derrama mais de Ti, que as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, sejam todos cheios do Espírito Santo. Que seja tempo de discipulado, o tempo de alcançarmos as multidões, o tempo de alcançarmos as pessoas dessa cidade. Ó Pai, nós sabemos que os próximos 10 anos o Senhor tem preparado grandes coisas, e nós tomamos posse, e nós nos posicionamos e queremos, Pai, viver os planos do Senhor. Nós não queremos apenas ouvir aquilo que o Senhor tem feito no Brasil, nós queremos ser parte daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil, ó Pai, e no mundo. Por isso faz a Tua obra, Senhor. Alinha-nos ao Teu coração, à Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Faz de novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez, de novo. Faz de novo o Teu povo. Cante isso ao Senhor, faz de novo, Deus. Faz de novo
faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo faz de novo o teu povo. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós seremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Aleluia. Semana eu fiquei me perguntando sobre o que falaria. A gente essa semana hoje, né, estamos celebrando 40 anos da nossa igreja. Nós vamos celebrar, mas isso é apenas uma prévia daquilo que a gente vai fazer aqui. Então se prepara, porque vai ser uma festa muito bonita, muito poderosa, né? Nós vamos trazer todo mundo que já pastoreou aqui, se Deus quiser, para estar com a gente, celebrando ao Senhor. E eles estão ansiosos, os pastores. Eu falo com eles, eles dizem: nós estamos bastante ansiosos para estar junto, e creio que vai ser bênção do Senhor, né? Mas quando eu fiquei pensando, e aí pedindo a Deus: Deus, fala comigo, me dirige naquilo que o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja. O que o Senhor quer dizer para a gente desses 40 anos? Sei que o Senhor já está falando muita coisa para a gente. Glória a Deus por isso. Estou ouvindo só vocês falando aqui. Glória a Deus. Amém. E aí eu fiquei assim: Deus, o que o Senhor tem para dizer para a gente nesses 40 anos? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Eu sei que Deus vai falar muita coisa com a gente quando a gente for estar aqui comemorando os 40 anos, que a gente vai fazer uma série de conferências com todos os pastores que já passou aqui. E aí eu sei que Deus vai confirmar tudo aquilo que a gente tem falado por meio deles. Eles nem fazem ideia, mas Deus vai usar eles, eu creio, para isso. Mas, pensando nisso, Deus colocou duas coisas no meu coração para pensar hoje, uma pela manhã e outra de noite. Duas coisas poderosas.
a qual nós, como igreja do Senhor, precisamos entender nessa manhã e estarmos prontos para viver o que Deus espera e deseja de nós. Por isso eu vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo em dois textos. Primeiro em Mateus 28, 19 e 20. Você pode abrir sua Bíblia comigo aí? Mateus capítulo 28, 19 e 20. Só lembrar você que hoje a gente vai ter esse culto especial com muita surpresa, muita coisa que vocês não estão nem faz ideia, né? E vai ser bênção. Então convida aí amigos, irmãos que já fizeram parte dessa igreja, para não perder hoje o culto também. Eles podem talvez assistir depois que assistir o culto da igreja deles, né? Mas eu quero pensar com você. Nesses dois textos, mas primeiro Mateus 28, 19 e 20. Quero pensar com você nesse tema que você está vendo aí. Atos 29, to be continued, né? Vou já dizer por quê para você. Diz assim Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos agora para Atos capítulo 1, versículo 8. Por favor, me acompanha aí. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos que vem do teu coração para o nosso, e que nessa manhã possamos ser edificados, desafiados e tocados. Que não seja o homem, seja o teu Espírito Santo. O homem seja apenas um canal de bênção nesse momento. Que glorifique ao Senhor, ó Pai. Nos edifica em Cristo e Cristo em nós. Fala conosco, fala com a tua igreja. Nós pedimos, Espírito Santo, como acabamos de cantar, fala com a gente. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Não sei se você já assistiu alguns filmes, que são na verdade séries, por exemplo, De Volta para o Futuro. E quando a gente assiste pela primeira vez e vai chegando no final, a gente fica assim, mas o que vai acontecer? E aí vem uma frase como essa, to be continued, né? Ou seja, continua. E aí a gente fica assim, vou ter que esperar o próximo filme sair, para poder assistir a continuação. Então é um filme muito interessante, né? Mas que sempre vem com continuação e um filme emendado no outro, acaba em 3 filmes, né? Mas é isso que eu quero pensar com você nessa manhã, sobre continuação. Eu ia convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos 29. E com certeza você abrir e dizer assim, o pastor está enganado, não tem Atos 29. Atos 29 não existe na Bíblia, só vai até 28. E o que seria isso, Atos 29? Esses dias a Stephanie conversando comigo, perguntou, mas será que tem alguém que está escrevendo a história do povo de Deus depois de Atos? Está escrevendo tudo isso que já aconteceu desde a Reforma Protestante? Eu disse, eu não sei se tem alguém escrevendo, mas eu sei que o chamado de continuar escrevendo existe. Então, eu quero pensar com você nessa manhã, o que seria Atos 29? Atos tem 28 capítulos e dentre eles falam sobre ações do Espírito Santo de Deus a partir da sua igreja. O Espírito Santo de Deus trazendo o reino, levando o evangelho, curando, manifestando sinais e maravilhas através dos discípulos de Jesus, que receberam o Espírito Santo e quando receberam, saíram pelo mundo sendo testemunhas de Jesus. Atos 28 vai terminar falando sobre Paulo. Paulo está preso, né? Continua 2 anos na sua habitação lá em Roma, pregando o reino de Deus e sem impedimento algum. E aí Atos termina. E a gente fica assim, mas Atos termina dessa maneira? Por que Atos não teve um capítulo para falar a respeito, talvez o 29, sobre que, e assim a igreja
foi continuando e foi vivendo. Porque na verdade, Atos não é um livro que tem um fim. Atos na verdade é um livro que começou e que está em continuação e que vai concluir com a volta de Jesus. Esse é o único livro da Bíblia que começou e está em desenvolvimento até a volta de Jesus. Mas o que seria então ser uma igreja de Atos 29? O que seria viver então Atos 29? O que seria viver um capítulo a qual a gente nunca leu, mas que a gente é chamado para viver? Atos 29, na verdade, é viver Atos do 1 ao 28. É a gente entender os princípios que Atos nos ensina, a qual nós temos que hoje escrever. Por isso, Atos 29 ainda está sendo escrito. Atos continua sendo escrito, 29, 30, 40, até a volta de Jesus. Mas como viver Atos 29? Eu quero pensar com você nessa manhã. A primeira coisa foi o que a gente acabou de ler em Atos 1:8. Atos 29, ser uma igreja que vive o tempo de Atos 29, que continua escrevendo Atos, é ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E como a gente pode ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Foi assim que começou a igreja primitiva. Jesus havia dito a Pedro: eu vou edificar minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí quando Jesus, no capítulo 1 de Atos, os discípulos começam a perguntar algumas coisas, Jesus diz: não interessa vocês saber, mas uma coisa é certa, vocês receberão o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas a partir de Jerusalém até os confins da terra. Então, ser uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma opção, é um estilo de vida. Ser uma igreja cheia do Espírito Santo não tem a ver com, uma opção se a gente vai, a gente pode, mesclar o Espírito Santo. Não, é a condição da igreja para sobreviver. Assim como o ser humano precisa do oxigênio para viver, nós precisamos do Espírito Santo para ser igreja. E ser cheio do Espírito Santo em três pontos importantes que Atos nos ensina. Primeiro, sendo uma igreja santificada. Efésios 5, 25 a 27 vai dizer: marido, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O primeiro desafio de uma igreja ser cheia do Espírito Santo é que ela precisa viver em santificação. E santificação não tem a ver com fugir do mundo, não tem a ver com, condenar o mundo e viver aqui alienado como se nada não fizesse parte do mundo. Na verdade, ser uma igreja santificada tem a ver ser uma igreja transformada e parecida com Jesus. Como foi os discípulos lá em Antioquia, você lembra? Foi lá que pela primeira vez as pessoas chamaram ele de cristãos. Por quê? Foi porque eles falaram de Jesus? Também. Foi porque havia uma placa Igreja de Jesus? Não. Foi porque eles viveram de uma maneira tão parecida com Jesus que as pessoas ficaram confusas. O primeiro desafio de uma igreja ser cheia do Espírito Santo é que ela precisa continuar santa. Uma igreja santificada, uma igreja em transformação, uma igreja que é purificada pelo Espírito Santo, uma igreja que diz não ao pecado, uma igreja que diz não à fofoca, não à desunião, não à intriga, não a tudo aquilo que é contra o Espírito. Uma igreja que não vive as obras da carne, mas é gerado nela os frutos do Espírito Santo. Uma igreja precisa ser santificada, a igreja de Atos 29. Segunda, além de ser santificada, precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Romanos 8:5 diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, quem anda segundo a carne é dirigido pela carne, mas quem anda segundo o Espírito é guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Atos 29, a igreja que continua escrevendo Atos, é a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Existem muitos outros espíritos, filosofias, ideias que querem dirigir a igreja.
Existem muitas ideias, sabe, muitas heresias, existem muitos argumentos para querer dirigir a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Se não é dirigida pelo Espírito Santo, ela não está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E eu já disse aqui e vou repetir para você, mais uma vez, a igreja, nós dizemos que como batistas, que nós somos democráticos, somos administrativamente. Mas antes da democracia, nós somos teocráticos. Ou seja, quem dirige a igreja é Jesus. Mas pastor, e as assembleias que existem? Sim, nós somos democráticos, porque todos precisam participar da vida da igreja. Mas até mesmo as nossas decisões democráticas precisam ser teocráticas, ou seja, segundo a vontade de Deus. Por isso, vou dizer uma coisa para você, se eu já abrir a porta da igreja para o Espírito Santo, eu vou escancarar tudo, para que o Espírito Santo de Deus dirija e faça o que Ele quer na vida da igreja. O problema é que nós estamos sendo resistíveis ao Espírito Santo. O problema é que nós estamos delimitando, dizendo, senta aqui Espírito Santo, 30 minutos para você Espírito Santo, ora em silêncio, Espírito Santo, olha, faz assim. Não, a igreja não pode delimitar a ação do Espírito Santo. A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, para onde Ele quer guiar a igreja. Além de ser santificada e dirigida, a igreja precisa ser usada pelo Espírito Santo. Além de ser dirigida, voltando no ponto dirigido, você lembra de Pedro e João, Atos capítulo 3, que estão ali indo orar ao templo, mas eles são dirigidos pelo Espírito Santo, não apenas para orar, mas para que naquele momento ali, a vida daquele coxo fosse transformada. Eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. E uma igreja usada, Lucas 4, 18 e 19 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Igreja de Jesus, a igreja de Atos, é uma igreja que ela é usada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito está nela, o Espírito está sobre ela, e o Espírito a ungiu, lhe deu autoridade, legitimidade, em nome de Jesus, para levar as boas novas. A igreja precisa e tem que ser usada pelo Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos, os discípulos curando, pregando, os discípulos levando a mensagem de Deus, eram usados pelo Espírito Santo. Além da igreja ser cheia do Espírito Santo, a igreja precisa constantemente buscar o Espírito Santo. O problema da gente é que nós temos ignorado. O problema da gente é que a gente tem ignorado os dons. Nós temos ignorado, sabe, a ação do Espírito Santo. Nós queremos delimitar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja precisa não estar na metade nem no raso. Precisa mergulhar no Espírito Santo. A igreja precisa ser abundante do Espírito Santo. Segunda coisa. Uma igreja de Atos é a igreja firmada nos princípios do Evangelho, nos princípios bíblicos. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, a partir do 42, que havia alguns princípios que a igreja seguia. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós vemos aí de Jesus. Eles estavam vivendo o partir do pão, ou seja, eles estavam vivendo a compaixão, a generosidade, como também essa igreja vivia unida, vivendo a unidade do Espírito Santo e fiel nas orações, ou seja, doutrina, compaixão, oração, unidade, eram princípios irrevogáveis daquela igreja. Ou seja, aquela igreja estava vivendo isso. E quanto a princípios bíblicos, é necessário conhecimento, obediência e multiplicação. Sim, primeiro quanto ao conhecimento, precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 e 17, Paulo diz a Timóteo o seguinte, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe que de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução,
na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos conhecer não só a teoria, mas a prática dos princípios da palavra de Deus. É necessário conhecimento. O avivamento acontece quando nós nos voltamos às Escrituras para estudar, para nos aprofundar e conhecer. O grande problema hoje é que as pessoas não conhecem nada sobre doutrina, não conhecem sobre oração. As pessoas não estão permanecendo naquilo que aprenderam. E estão aprendendo o quê? É necessário conhecimento, mas não só conhecimento, necessário obediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A igreja de Atos conhecia os princípios, estava vivendo, e isso era obediência. Uma igreja de Atos 29, viver Atos 29, é viver os princípios. Não é falar apenas dos princípios. Não é apenas sonhar com os princípios, é viver na realidade isso. Ser uma igreja que vive a doutrina de Jesus, uma igreja que vive a oração, que vive o partir do pão. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é viver um tradicionalismo, não é viver um tradicionalismo feito por homens. A tradição que nós devemos viver e seguir é a tradição de Jesus. Nós devemos nos guiar e nos pautar e andar e conhecer e obedecer a doutrina de Jesus. Sabe o que os discípulos aprendiam naquele tempo? Era o que Jesus ensinou para os apóstolos. E nós estamos querendo estudar tanta coisa, aprender tanta coisa, mas menos aprender sobre ser como Jesus. Por isso é necessário obediência, conhecer. Por isso Deus, em Atos 29, Deus leva a igreja a não viver um tradicionalismo, a viver os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. E por último, é necessário multiplicar. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Os princípios bíblicos, além de ser conhecidos e obedecidos, precisam ser multiplicados. E a multiplicação acontece no discipulado. É quando você vê na igreja primitiva, há o discipulado, há o ensinar, de casa em casa, eles estão ensinando, eles estão multiplicando os ensinos de Jesus para as pessoas, eles estão repassando. O grande problema hoje da igreja é que ela não está discipulando, não está repassando os ensinos de Jesus. Uma igreja precisa viver o discipulado. Os princípios são características da identidade da igreja para cumprir a sua missão. E além de ser cheia do Espírito Santo, firmada nos princípios, a igreja de Atos 29, é uma igreja que tem visão de reino. Visão. O grande problema hoje é que as pessoas estão vivendo por vista e não por visão. Igrejas não crescem, ministérios não frutificam, porque vivem pela vista e não pela visão. E hoje à noite eu vou falar sobre isso, viver por vista ou pela visão. Mas viver e ter a visão de reino, a gente percebe claramente no livro de Atos. A igreja tinha visão do reino. Você olha Paulo vai para as cidades estratégicas com visão de reino, para levar a palavra para lugares estratégicos. Paulo tem visão de reino. Paulo pensa assim, ele diz assim: eu me fiz de fraco com fraco, forte com forte, grego com grego, sabe, judeu com judeu, fiz de tudo para levar o evangelho. Então, como uma igreja pode ter o reino de Deus, ter a visão de reino de Deus? Em 3 coisas importantes: sendo presente, relevante e transformadora. Então, visão de reino, sendo presente, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus está dizendo que Ele veio para destruir, Ele se fez presente na terra, para destruir as obras que o inimigo estava fazendo. A igreja de Jesus é uma representação de Jesus, é uma agência do reino, que está presente na terra, não para ficar escondida nas 4 paredes. A igreja de Jesus não está na terra apenas para fazer culto. A igreja de Jesus está na terra para destruir as obras do diabo, para destruir as obras de Satanás na vida das pessoas. A igreja de Jesus, ela não pode estar ausente, precisa estar presente.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se amanhã, depois de completar 40 anos, essa igreja fosse tirada de Jacundá, a pergunta que eu quero fazer para você é, ela faria falta para essa cidade? Ou não? Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão ausentes, estão escondidas. Igrejas que ninguém sabe da vida, igreja que ela não participa da vida da cidade. A igreja precisa estar presente na cidade, levando o evangelho do reino. Além de ser presente, precisa ser relevante. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A igreja precisa ser presente e ser relevante aonde está. A igreja de Atos é uma igreja relevante. É uma igreja relevante na vida da cidade, que é a ponto de cair na graça da cidade, cair na graça do povo, nos diz lá em Atos. Sabe? A igreja de Atos 29 é uma igreja relevante. É uma igreja que tem um culto relevante. É uma igreja que tem uma visão relevante. É uma igreja que ela é relevante na vida das pessoas da cidade. Ela é relevante na vida dos mais pobres. Ela é relevante na política da cidade. Ela é relevante na educação da cidade. A igreja de Jesus. Por isso Jesus está dizendo, brilhem a luz de vocês. Ei, Deus não tem problema nenhum que a gente brilhe, que a gente seja sal. Porque quanto mais a igreja brilha, mais Jesus é glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos viver um tempo de relevância. A igreja que vive Atos, que continua escrevendo Atos, é uma igreja relevante. É uma igreja que é relevante naquilo que fala, na sua mensagem, nas suas ações. Como também é uma igreja transformadora. Efésios 1, 9 e 10 nos diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Uma igreja de Atos 29 é uma igreja que é presente, relevante e transformadora. O desafio de transformar as coisas a Jesus, ela é muito grande. É mais fácil a gente condenar. É mais fácil a gente condenar a cultura. É mais fácil a gente condenar as pessoas. É mais fácil a gente condenar o sistema do que a gente transformar e convergir a Jesus. Algo que a gente fez em dezembro, que é uma festa típica do estado do Pará, da cidade, que é a cavalgada. Você lembra? E na cavalgada a gente viu que é uma festa que quando todo mundo faz aqui em Jacundá, todo mundo faz para beber, para brigar, para encher a cara, faz para N outros motivos. Mas a igreja de Jesus mostrou que dá para fazer, celebrar a cultura, celebrar a cultura da cidade, transformar a festa da cidade em algo que tem a ver com Jesus, onde Jesus, ele é glorificado. Continuando, é isso que a gente precisa entender como igreja. A igreja que está na sua cidade, ela precisa ser presente, ela precisa ser relevante, ela precisa fazer parte da cidade, precisa ser uma igreja para a cidade. O problema é que a gente está querendo ser uma igreja igual uma igreja para os americanos e não para os paraenses. O culto precisa ser relevante, a estrutura precisa ser relevante, a igreja precisa acompanhar as mudanças do mundo, não se influenciar por elas, mas transformá-las a Jesus. Usar a tecnologia ao seu favor. Precisa ser uma igreja que transforma a cultura, que chega o tempo da festa junina e está disposta a mudar essa festa.
de não adorar santos, mas agora usar a mesma ideia para adorar Jesus. A igreja precisa ter visão de reino, estabelecer o reino de Deus onde está, estabelecer a justiça, os princípios e os valores de Deus. E por último, é uma igreja apaixonada por Jesus e apaixonada por pessoas. A igreja de Atos 29 é cheia do Espírito Santo. É uma igreja que vive princípios. É uma igreja que também tem visão de reino. É uma igreja também apaixonada por Jesus e por pessoas. Mateus 22, 36 ao 40 diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Uma igreja que vive Atos 29, que está escrevendo Atos 29, é uma igreja que ama Jesus sobre todas as coisas. É uma igreja que tem paixão por Jesus. É uma igreja fiel a Jesus. É uma igreja que persevera diante das dificuldades por amor a Jesus. É uma igreja que não abandona a palavra por amor a Jesus. E de 3 maneiras isso acontece. Primeiro, obedecendo. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Uma igreja que ama a Jesus é uma igreja que ama obedecer os mandamentos. É uma igreja que vive os mandamentos de Jesus. Não é uma igreja que diz que ama Jesus só por cantar. Ela vive o que canta. O seu amor não é só cantado, é também vivido. É uma igreja que adora. João 4,23 diz assim: mas a hora vem e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. E 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É uma igreja que adora a Jesus com sua vida. A sua adoração é Jesus, o seu culto é Jesus. Está no trabalho, vive Jesus. Está na rua, vive Jesus. É esposa, vive Jesus. É marido, vive Jesus. É uma igreja que ama o seu Senhor acima de todas as coisas. Como os discípulos lá, a gente vê que morreram por amor a Jesus. Foram crucificados, foram jogados nas arenas, foram decapitados, mas eles não fugiram. Eles decidiram morrer por amor a Jesus. É uma igreja que ama a Jesus, que vive em espírito e em verdade, como também uma igreja que serve. Mateus 25, 35 e 40 é um texto que eu sempre tenho repetido aqui na igreja. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestiu, adoeci, me visitou, estava na prisão, foi me ver. E os justos vão lhe dizer: Deus, quando a gente fez isso? Quando foi que o Senhor teve fome e sede, estava estrangeiro nu? Ele disse: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Uma igreja que ama Jesus é uma igreja que ama pessoas. Como diz a pastora Thalita, a frase não é minha, é da pastora Thalita Pereira: servir a Deus é servir pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja que ama Jesus, ela ama pessoas. Ela não está amando e não está presa a um amor à estrutura. Não, a estrutura passa, a estrutura modifica. Ontem nós nem tínhamos um telão no começo, a gente já tem um telão, tem luz, tem tudo. Mas o nosso amor não é pela estrutura, o nosso amor é pelas pessoas. A igreja que vive Atos 29 é uma igreja apaixonada por pessoas, por cuidar de pessoas, por resgatar pessoas, por ver a transformação de pessoas, em discipular pessoas, porque ama a Jesus. Antes da grande comissão, existe o grande mandamento. Pastor Joel Bezerra, PIB do Recife, disse isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Atos 29, que está escrevendo ainda a ação do Espírito Santo, faz o que faz por amor a Jesus. Ela não faz porque está no programa, porque está no currículo da igreja. Não, ela tem que fazer porque ama. Lembra da igreja lá em Apocalipse? Jesus disse para ela, diz assim: olha, eu tenho uma coisa contra você. Você faz tudo, mas não me ama. Você esqueceu o primeiro amor. Esse é o grande perigo. É a gente viver, sabe, preso a um ritual de programações e fazer por fazer e não mais por amor a Jesus. A igreja que ama Jesus vem para a igreja, não por causa do medo do pastor, não por que outro motivo, vem porque ama Jesus.
Não vem para assistir culto, vem para cultuar a Jesus. A igreja que ama Jesus, ela vive Jesus aonde estiver. E sabe, para concluir para a gente aqui, Atos 29 continua. Está sendo escrito. E como é que a gente está escrevendo Atos? Como nós estamos escrevendo os próximos capítulos e como vamos escrever os próximos capítulos da igreja de Jesus na terra? Como vamos escrever os próximos capítulos da história dessa igreja? Seremos uma igreja que vai viver Atos 29, cheia do Espírito Santo, santificada, dirigida e usada pelo Espírito Santo. Uma igreja firmada em princípios, que obedece, que conhece, que multiplica. Uma igreja que tem visão de reino, que é presente, relevante, transformadora. Uma igreja apaixonada por Jesus, que obedece, que adora e que serve. Ou seremos mais uma igreja presa a um tradicionalismo, presa a paradigmas. Igreja que não tem a ação do Espírito Santo, parada no tempo. Estou falando de tradicionalismo, que são princípios rituais ensinados por homens. Mas nós somos uma igreja tradicional. Tradicional que vive os princípios da palavra de Deus. Só para você esclarecer na sua mente. Uma igreja que vai viver o reino de Deus ou uma igreja que vai se acovardar em levar o reino de Deus? Uma igreja que sabe da sua identidade, vive ela, ou uma igreja que está se escondendo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou do reino de Deus. Eu estou batista, mas pertenço ao reino. Eu não sou defensor de placa. Por isso eu não costumo mais dizer que eu sou batista. Eu estou batista, por convicção. E vou continuar batista até a volta de Jesus. Porque eu concordo com essa doutrina e vivo isso, mas eu sou do reino de Deus. Sabe por quê? A gente pensa assim pela placa, a gente só pensa em si. A gente só pensa na gente, que é o nosso nome, que a gente tem que se destacar. Não é o nome da primeira igreja que tem que crescer, é o nome de Jesus que tem que crescer em Jacundá. Deus está nos chamando, irmãos, a continuar escrevendo Atos, a vivermos Atos 29, a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a ser uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que vive a oração, que estuda a palavra, uma igreja que obedece, que adora, que ama pessoas. Por isso a frase que Deus tem colocado no meu coração para essa igreja é: uma igreja que ama, se relaciona, serve e multiplica. Ama Jesus, se relaciona com Jesus, serve a Jesus e multiplica a Jesus. Uma igreja que ama pessoas, que se relaciona com pessoas, que serve pessoas, que multiplica as pessoas. Uma igreja que ama a cidade, que se relaciona com a cidade, serve a cidade e multiplica a graça de Deus na cidade. Por isso que Atos 29 ainda continua. Você precisa entender a urgência das coisas. Jesus está voltando. E não é mais tempo da gente ficar no mimimi. Se o púlpito é assim, se é de acrílico, se o teto muda ou não muda. Não, a gente não tem mais que perder tempo com isso. Deus está nos dando uma chance de recomeçar, de voltar dessa pandemia e voltar com uma igreja diferente. Sabe, com uma outra visão. Deus está dando uma visão para a gente. Por isso, eu não sei você, mas eu vou viver Atos 29. Porque a igreja sou eu, a igreja não é o templo, sou eu e você. Chega de viver o tempo da escassez de discípulos. Chega o tempo de não fabricar líderes. Chega o tempo de chegou o tempo da gente frutificar. Da gente avançar, da gente crescer, da gente ser relevante nessa cidade, da gente mudar a cultura dessa cidade, da gente mudar os valores dessa cidade, da gente transformar a vida das pessoas nessa cidade, da gente abrir as portas dessa estrutura que Deus nos deu para abençoar e servir esse povo, mostrando que o reino de Deus chegou em Jacundá, sendo relevantes, transformando, sendo presentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso Atos 29 continua. E o que nós vamos escrever?
Como serão os próximos 10 anos? Como serão os próximos 40 anos dessa igreja? Como serão os próximos 6 anos dessa igreja? Deus já tem planos para os próximos 10 anos para começar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como foi, um dia desse Deus estava falando comigo lá em Números, assim como foi com o povo, que esperou 40 anos para poder entrar na terra, passou 40 anos. Agora os próximos anos é para a gente estar dentro daquilo que Deus quer que a gente viva. Vivendo o reino, na terra prometida. Vivendo aquilo que a gente ainda não viveu. Deixa eu dizer para você, Deus já preparou os próximos 10 anos da igreja. A resposta da gente é, nós vamos viver o que Deus quer. Guiado, dirigido pelo Espírito Santo, ou nós vamos querer traçar uma história para a gente, paralela do Espírito Santo, mas que não tem nada a ver com o que Ele quer. A decisão está na mão da gente. As pessoas talvez nunca passou pela mente daqui ter uma igreja relevante, grande, uma igreja que serve. Mas chegou esse tempo, irmão. Eu vou falar, eu não quero falar as coisas da noite, não. Eu vou falar à noite. Mas Deus já falou muita coisa. Deus já preparou os próximos 10 anos. Próximos 10 anos Deus não quer. Ei, deixa eu dizer para você, Deus nunca quis uma igreja que ficasse pequena. Porque a ordem de Jesus é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Significa o quê? A igreja tem que crescer. Por isso Deus já preparou os próximos primeiros 10 anos dessa igreja. Para viver extraordinário. Tem gente vivendo o ordinário. Deus quer que a gente viva o extraordinário. Por isso, como eu aprendi, se Deus está fazendo lá em São José dos Campos, lá em Recife, Deus está fazendo no Brasil e no mundo, Deus vai fazer em Jacundá, porque Ele prometeu. Mas a gente precisa estar pronto para escrever o próximo capítulo de Atos. Por isso, feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos onde você está. Fala com o Senhor nesse momento. Faz a sua oração aí. Dizendo, Deus, eu ouvi a tua palavra. E essa aqui é a minha oração. Fala a Deus nesse momento. Diz para Deus nesse momento aí. Qual é a sua resposta? Isaías disse, ao ouvir a voz do Senhor, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no
ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ei, Deus não abre mão de você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele nunca vai abrir. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Desde o ventre Ele te escolheu para ser igreja. Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Pai, nessa manhã nós queremos orar ao Senhor. E após ouvir a Tua voz, Deus, nós queremos viver Atos 29. Nós queremos ir além. Nós queremos continuar escrevendo a história da Tua igreja. Nós queremos viver como viveu tudo aquilo que está em Atos. Que todas as nossas ações sejam ações do Espírito Santo, Deus. Por isso renova a Tua igreja, Senhor. Dirige a Tua igreja, Pai. Que a gente possa entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. A importância dos princípios bíblicos na nossa vida. A importância, ó Deus, da gente ser uma igreja que tem visão de reino, ó Pai. E ser uma igreja apaixonada pelo Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas. Por isso nos dirige, Senhor. Nós não queremos escrever com a nossa própria mão a história. Nós queremos que o Senhor escreva a nossa história, ó Pai. E cremos, Pai, que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a vida dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Quem recebeu, digita aí, eu recebi, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia por isso. Glória a Deus. Nós estamos encerrando nessa manhã. Quero dizer a você que não perca o culto de hoje à noite. Vai ser um culto muito abençoado. A gente vai estar celebrando nossos 40 anos. Então, vamos ter algumas novidades e surpresas. Então, você não perde. Vai ser bênção de Deus, tá bom? E mais uma palavra do alto. E você que é membro da igreja, não perde, por favor. Deus já deu a primeira palavra. Deus quer dar a segunda hoje à noite. Então, vai ser poderoso de Deus para a nossa vida. Tá certo? Que Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Tá bom? E que você tenha um domingo abençoado. E que Deus abençoe você, a sua vida. Nós vamos terminar orando nesse momento. E cantando uma canção ao Senhor. Tá bom? Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Leva-nos em paz para casa, livra-nos todo o mal. A nós que estamos aqui fazendo o culto, e abençoa os Teus filhos que estão em casa, guarda, abençoa, Senhor. E que hoje à noite seja uma noite especial. Que possa correr bem, acontecer bem, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sai daí não, que nós vamos nesse momento cantar uma canção ao Senhor para encerrar. Oi. Vamos terminar com alegria, tá bom? Essa aqui todo mundo conhece. Que eu possa morar na casa do Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todo dia. Minha vida, todo dia.
na minha vida. Agindo Deus, quem impedirá? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todo dia da minha vida. Deus abençoe você. Logo mais à noite vamos celebrar 40 anos, tá bom? Posso dizer uma coisa? Eu amo você. Deus te abençoe em nome de Jesus.